Olha, como eu vejo a incorporação e com relação ao livre-arbítrio, já que as entidades tomam a mente. Primeiramente, você vai incorporar ali um guia seu, né? Que eu acho que esse é o caso, né? Então você se disponibilizou aquilo, se colocou naquilo, se colocou em posição de que aquele guia viesse, incorporasse, para que ele exercesse algum trabalho, ou se comunicasse, passasse alguma mensagem. Logo, não está interferindo no seu livre-arbítrio, porque você escolheu se colocar nessa condição. E, obviamente, né, você vai estar trabalhando ali com uma entidade que você presta culto, com quem você tem afinidade, com quem você conhece, um espírito que você conhece. Então, não tem nada interferindo aí no seu livre-arbítrio, não, diferente de uma possessão. Lembrei aqui de comentar, de citar, né, algumas situações que as pessoas acham que está correto, quando na verdade é um desequilíbrio da pessoa. Quando de repente você está num ambiente que não é propício a uma manifestação espiritual de um guia seu, de uma incorporação, e aí a pessoa começa a dizer, ai, eu tô passando mal, vou incorporar. Nossa, a minha entidade está querendo vir, quer falar com alguém, vai incorporar. Sendo que é uma situação que não condiz com o trabalho do seu guia, logo ele não vai incorporar. Isso é um desequilíbrio da pessoa. Ou até mesmo acha que incorporou, né, numa situação esquisita e diz assim, ah, eu não tenho escolha, a minha entidade vem quando ela quer, eu sou o refém disso, isso aí é um desequilíbrio do médium. E tem pessoas até mau caráter que se utilizam desse argumento de que não tem escolha, de que a entidade vem quando quer, para manipular as pessoas. Finge que está com a entidade ali no momento e manda a pessoa fazer alguma coisa ou diz para a pessoa fazer, não fazer alguma coisa, e tentando influenciar a pessoa ali que não sabe o que está acontecendo, ou a pessoa não entende o que a entidade, como a entidade trabalha, e acaba acreditando com essa desculpa que a pessoa dá dizendo que é médium, que recebeu a entidade, de que ela não tem escolha, a entidade vem quando quer. Ou seja, você tem o seu livre-arbítrio ali intacto com relação às suas entidades. Elas não vão ficar ali te obrigando a uma incorporação. Se isso está acontecendo, é sinal de que tem alguma coisa errada, que talvez não seja um guia, pode ser um quiumba, pode ser um egum, pode ser até uma possessão. Olha, eu amei essa pergunta porque tem duas coisas aqui para a gente desmistificar. E eu adoro desmistificar as coisas. Então, uh, Lilith com relação a homens e pacto com Lilith. Primeiramente, homens podem sim cultuar Lilith. Segundamente, pacto. O que acontece, gente? Essa ideia de pacto, ela foi assim disseminada de uma forma que as pessoas passaram a acreditar que há necessidade de se fazer um pacto para que você cultue alguma divindade ou alguma entidade para se ter relacionamento com elas. E isso caiu até na quimbanda, gente, porque tem gente que acha que para começar a cultuar Exu e Pombagira tem que fazer iniciação ou pacto. E isso é muito sério, porque isso atrapalha a vida espiritual das pessoas. Não faço a mínima ideia de onde que surgiu essa ideia de que homens não podem cultuar Lilith ou não podem prestar culto. Essa questão de pacto aí piorou mais ainda, né? Não tem nem como dizer, homens podem se pactuar sim, na verdade homens podem cultuar sim. Agora, fazer pacto, nem homens, nem mulheres, nem de qualquer gênero, nem transexual, homossexual, isso não tem nada a ver. Não sei de onde saiu essa ideia, mas saibam que essa ideia é algo inventado, não faz sentido dentro da espiritualidade essa ideia. Por exemplo, seria o mesmo que dizer que uma mulher não pode cultuar uma divindade masculina, por exemplo, Beelzebub.
uma mulher não pode, senão ela vai ficar masculinizada. Mas eu tenho aqui uma suspeita de onde que saiu essa ideia. Porque tem gente que diz que Lilith odeia homens, que só gosta de mulheres. Por quê? Porque as pessoas acreditam que Lilith foi a primeira mulher de Adão e que ela não aceitou ficar por baixo de Adão, porque ela queria ficar igual, na mesma posição social, digamos assim, moral, não sei, psicológica, sei lá. E aí ela se rebelou contra o homem, então Lilith odeia homem. Mas essa história, gente, não é a história sobre Lilith. Nem na Bíblia tem essa história de que Deus criou a primeira mulher e ela era chamada de Lilith e não aceitou ficar por baixo de Adão. Isso aí é outra história inventada. E acabaram pegando essa história, disseminando, as pessoas passaram a acreditar e ficou essa crença de que o homem não pode cultuar Lilith. E claro, né, eu não podia deixar de citar, para você que quer saber sobre Lilith, aprender a cultuar Lilith, saber da história e tudo mais, a verdadeira Lilith, né, não essa que foi a inventada como primeira mulher de Adão, eu indico para vocês o livro Codex 480, Lilith, do Damon, e tem um prefácio meu também, então... vocês vejam só, né? Um homem escrevendo sobre Lilith, que cultua Lilith há muitos anos, e com um prefácio de uma mulher, ou seja, tá tudo igual com relação a Lilith. Não tem essa coisa de que Lilith prefere homem ou mulher, que odeia homem. Enfim, gente, compra o livro e lê que você vai entender tudo sobre Lilith que você precisa para iniciar o seu culto. Inclusive tem uma foto minha aqui, gente. Como que é para mim, no meio ocultista, como mulher, no meio ocultista patriarcal? Vocês querem mesmo que eu responda isso, né? Tá bom, eu vou responder. Primeiramente, não tô vendo nada patriarcal. Isso aí é uma ideia das feministas, tá? Essa coisa de vivemos no patriarcalismo. Não. Não vivo isso, não. Isso não tem dentro da minha realidade, não. E no meio ocultista, eu não faço parte do meio ocultista, eu nem me considero como ocultista. Eu sou bruxa macumbeira, eu não vou ficar no meio disso, no meio daquilo, em grupinho, em panelinha, eu não faço parte dessas coisas. Eu sou uma bruxa macumbeira e ponto. E não fico fazendo parceriazinha nem nada dessas coisas. Então, eu não sei o que responder. Inclusive, repudio qualquer tipo de militância política ou de movimentos políticos ou sociais dentro dos meios espiritualistas, dentro das religiões. Misturar política com espiritualidade, com religião, dá ruim. E a gente tem essa experiência aí na nossa história. Só olhar um pouquinho para trás aqui, bem recente. Então, sou completamente contra enfiar essas ideias e dizer que fazer até uma segregação, né, de homens e mulheres. Não, porque a mulher dentro da espiritualidade é isso, o homem é aquilo, tem um papel, o outro tem outro papel, e se manifesta assim para mulher, se manifesta assim para homem. Tem gente que diz até que o homem não é tão médium assim, porque a mulher que tem mais sensibilidade. Gente, isso é conversinha. Larga a mão disso, que só vai te atrapalhar. Principalmente se você trabalha atendendo o público como oraculista. Que imagina só, você vai atender uma pessoa, uma mulher, ou então um homem, né? E vai acabar ali colocando as suas crenças políticas, seu ponto de vista social em cima da vida daquela pessoa. Olha o estrago que você vai fazer, os conselhos errados que você vai fazer, o quanto você vai prejudicar a vida dessa pessoa, colocando na frente a sua opinião e não o seu trabalho espiritual. E o que eu vejo com relação... Podia ser o contrário essa pergunta também, hein? Porque o que eu costumo ver são mulheres recusando atender homens no meio esotérico, na questão de oraculismo, porque são homens. Eu vejo muito isso. E vejo também
mulheres preferindo se consultar com mulheres do que com homens. E fica então aqui até como alerta também, né? Se você vê ali que a pessoa fica postando coisa de política, coisa de militância, e aí você vai fazer consulta com uma pessoa dessa, corre o risco de você não ser orientado espiritualmente, e sim politicamente. E não é do politicamente correto. Mas é claro que pode, por que não? A gente está vendo as pessoas hoje em dia serem tão categóricas, né? De que se você está fazendo parte de algo, você tem que imediatamente excluir as outras coisas da sua vida. Quando, na verdade, o caminho espiritual, as descobertas espirituais, elas vão se dando gradualmente. É um processo de mudança que vai ocorrendo na sua consciência, no seu entendimento, no seu espírito, modificando ali a sua vibração aos poucos. Então, se você faz parte da Umbanda, ou você tem uma crença ali ligada à Umbanda, ou a qualquer outra religião, e queira adentrar num outro culto, estudar sobre, conhecer, você não precisa necessariamente excluir aquilo que você já tem enraizado ou essas crenças. Isso vai aos poucos. As pessoas estão muito radicais. Se tem alguém aí dizendo para você que não pode e que você está errado, que você já está começando errado, que você tem que largar tudo, desconfie, tá? Porque isso não é benéfico para você, não. Porque é toda uma construção ali. Quando você vai conhecer uma filosofia espiritual, conhecer um culto, conhecer a história de uma entidade, uma divindade que você vai começar a cultuar, é tudo bem aos poucos. E, inclusive, eu tenho clientes que são católicos, evangélicos, e quando eu atendo essas pessoas dessas religiões que são completamente opostas às minhas crenças, eu estou sempre ali respeitando a crença da pessoa que está buscando auxílio espiritual comigo. Então eu trabalho também em cima da crença da pessoa. E eu conheço, gente, pessoas que são católicas, mas que gostam de se consultar com Exu. E em nenhum momento o Exu diz para essa pessoa largar o catolicismo. É questão de respeito com a pessoa, com o desenvolvimento espiritual da pessoa. E, por exemplo, você está na Umbanda e aí você está conhecendo o luciferianismo. Com o tempo, você vai ter discernimento suficiente para decidir qual é o seu caminho, o que você quer seguir, o que você quer fazer realmente da sua vida espiritual. Mas para isso você precisa de vivência naquilo, de obter o conhecimento daquilo. Então, é super natural você estar numa religião ou num culto e começar em outro que talvez possa ser até oposto, né? E isso ir acontecendo aos poucos, não significa que você tem que largar tudo. E uma observação, o Damien está aqui do meu lado e disse que no Haiti 80% são vodunistas e 100% são católicos. Como é que é? Que de manhã tá na igreja? De manhã tá na igreja, na festa da igreja, na quermesse, e à noite tá no forno, no terreiro de voodoo. À noite tá na macumba, viu? E não tem problema nenhum. Olha, não é um sistema de adivinhação, é um sistema divinatório. Eu não jogo tarô, mas tem uma voz do além aqui que gostaria de participar e dar uma resposta. Então vamos ouvir a voz do além. Então, a voz do além aqui diz: o sistema do tarô funciona através de simbologia, através de combinação de símbolos. As lâminas do tarô, as cartas, elas são nada mais do que símbolos que representam eventos, fatos, números, dados. E o tarólogo ele tem que ter um discernimento e um conhecimento de simbologia suficiente para esmiuçar essa simbologia, interpretar né, a mensagem e dizer para o consulente como aquilo se enquadra na pergunta feita. Então, cada tirada tem o seu contexto de acordo com a pergunta. Sim, mas não tem nada a ver com adivinhação, né? Não tem nada a ver com a adivinhação do futuro, como as pessoas acham. Exatamente, gostei, obrigada. Inclusive, gente, ele é tarólogo, tá? E ele joga com esse deck aqui, como é que é o nome mesmo? Tarô do Necronômico. Tarô do Necronomicon.
Eu não faço ideia, gente, eu não sei. É a Grégora de Lovecraft. Ah, sim. E uma coisa interessante, né? Eu acho bem complexo o jogo de tarô. Aí uma vez eu fui tentar jogar, né? Só que eu burlei, eu roubei no jogo, eu burlei o sistema e usei a clarividência para interpretar os símbolos. Você trapaça. Mas funcionou. Ah, e uma coisa importante também, quem tem aí um oráculo e gostaria de trabalhar com esse oráculo de uma forma mais, digamos assim, ligada a uma divindade que você cultua, seria interessante você consagrar esse tarô, esse oráculo, essas cartas, esse baralho, a uma divindade do qual você presta culto e que também esteja ligada aí ao oraculismo, a questão de visualização, de clarividência, de previsões com relação ao futuro. É bem legal. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui respondendo sobre consagração de oráculo a divindades. É só dar uma descida aqui no feed. Bruxaria italiana, no caso, seria estregueria? Não. Inclusive, não faço a mínima ideia, não conheço nada sobre esse sistema, sobre esse tipo de bruxaria. As minhas práticas de bruxaria são mais voltadas para a bruxaria brasileira, que é a Quimbanda, para necromancia e para o diabolismo, para a bruxaria mais diabólica.